Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Peguei o Beco. Eu sou a Sui e eu tô aqui vampirona pra contar relatos sobrenaturais pra vocês. Eu fiz um post no meu Twitter umas semanas atrás, pedindo para as pessoas contarem algum relato sobrenatural que elas já tenham presenciado. Eu fiquei sabendo disso pelo Twitter, claro, só fofoqueiro que tem lá. Eu achei que era brincadeira, mas aí descobri que não é. Eu marquei 3 amigos meus porque eu me recuso a flopar. Flopei assim mesmo, mas tudo bem. E eu vou ler os relatos que eles falaram pra mim, comentar e no final eu vou contar uma história minha. Happy Halloween pra todo mundo e bora começar. E a primeira pessoa que interagiu com o meu tweet foi a minha amiga Lauriel. E ela conta o seguinte: bom, o mais recente foi quando eu ainda estava morando lá na casa do meu avô. A Serpent estava comigo, a gente por diversas vezes ouvia alguém bater na porta, mas nunca era ninguém. O AP do meu avô fica no 3º andar. O prédio é nosso e nos fundos tem um galpão que era a fábrica de móveis, que um empregado uma vez foi mega bêbado pro trabalho e ele se acidentou lá dentro e morreu. E ele tinha problemas com bebidas. Coincidentemente, todas as vezes que eu ouvia alguém batendo na porta, a gente tinha vinho ou vodka no quarto. Daí, teve uma vez que eu achei que tinha visto alguém, eu catei uma faca e fui seguir pra ver se descobria quem era, se era ladrão, sei lá. Fui atrás, né? Eu catei o cachorro, a faca e desci atrás porque eu tinha certeza que tinha escutado alguém. Chegando lá embaixo, no térreo, isso umas 2 da manhã, eu fui pelo jardim procurando porque eu tinha certeza que tinha visto o vulto correndo pra dentro do galpão. Liguei a lanterna do celular. Fui com a lanterna numa mão, a faca na outra, o cachorro do lado, cheguei na entrada do galpão e o cachorro empacou. Não queria entrar. Começou a chorar. Eu foquei a lanterna do celular lá pra dentro do galpão, porque não tem mais luz lá. E a luz não iluminava de jeito nenhum um dos cantos. O cachorro começou a chorar mais e saiu correndo. E eu senti meu corpo todo arrepiando e falta de ar imediatamente. Senti algo opressivo demais ali. Desde então eu não fui mais atrás. Mas a gente seguiu ouvindo baterem na porta vez ou outra. Desde que me mudei não rolou mais. Mas meu irmão, que mora no mesmo AP que eu morava, ficou mega paranoico e até evita beber lá. É uma história que é muito medonha. Eu não consigo conceber ficar na mesma situação que essa minha amiga. Ai, gente, eu não tô sabendo lidar com esse meu dente. Eu tô falando muito enrolado. Eu sou uma vampira com a língua presa. Eu trouxe essa representatividade pra minha raça. Porque logo agora que eu tô com a minha linguinha presa, eu tenho que ler história. E o meu dente tá descolando, socorro! Eu já tinha 2 vídeos pra gravar hoje. Eu pensei nisso, não pensei. Eu não sou mulher de fazer planejamento e improvisei tudo. E eu fico com muito medo desse tipo de história. Se eu fosse a minha amiga, eu não ia ter corrido atrás nem. Eu sei que o medo de ser um ladrão é maior, mas sei lá, a gente acaba ficando muito vulnerável em certas situações. A gente deixa esse galpão trancado. E essa minha amiga Lauriel, a gente tem uma amizade já muito antiga e a gente guarda várias histórias muito tenebrosas que eu passei junto com ela. Ela é muito sensível a certos tipos de estímulo, ela consegue ver coisas, ela consegue sonhar com coisas, sonhar com criaturas, algumas criaturas boas, algumas criaturas ruins, outras neutras. Eu lembro que em 2012, quando nós estávamos muito próximas, nós estudávamos na mesma escola e a gente passava muito tempo juntas. Então, quando a gente voltava pra casa, a gente tinha a mania de ficar ligando uma pra outra, ficar 24 horas por dia no celular. E, gente, é sério, era 24 horas por dia fofocando mesmo. Eu lembro que em uma dessas situações esquisitas que eu passei com a Lauriel foi durante uma dessas ligações intermináveis. Estávamos nessa chamada e a Lauriel começou a me contar uma história sobre essas experiências. Alguma história esquisita que tinha acontecido com ela e tudo mais, e eu tava ouvindo atentamente. Até que em dado momento, a ligação começou a ficar ruim. Sabe quando você tá ouvindo uma música e você diminui o volume? É tipo isso. Era esse o efeito que tinha na voz dela. É como se ela estivesse falando, e alguém pegasse a voz dela e diminuísse o volume. Só que ela tava falando ainda, só que eu não consegui mais escutar a voz dela do nada. E aí, do outro lado da linha, eu escutei alguma coisa parecida com uma respiração. E essa respiração tava alta. Um negócio assim, foi assim umas 3 vezes, eu acho. Aí, na terceira vez, o volume da voz da Lauriel aumentou, sabe? Tipo assim, como se realmente alguém tivesse pegado aquele botãozinho de volume e aumentado dessa vez. E ela falando como se ela nunca tivesse parado de falar. E eu fiquei chocada. Eu falei pra ela, cara, quem é que tava aí do seu lado? Perguntei dela. Ela falou, ninguém. Eu expliquei pra ela o que aconteceu e ela ficou com muito medo. É uma coisa que naquele momento ela não sentiu, mas eu escutei, eu sei o que eu escutei e, gente, uma coisa assim que me deixa com medo de lembrar até hoje.
A segunda história é da minha amiga maravilhosa Camila, e ela conta o seguinte: na época da escola, alguns amigos e eu optamos por um cineminha à tarde. Perto da hora de eu sair de casa, passei pelo corredor e vi a porta do banheiro entreaberta e a luz acesa. Apenas meu irmão e eu estávamos em casa. Falei, tchau, Kaique, e ele respondeu do banheiro, tchau. Acontece que quando eu desci as escadas e passei pela casa da minha avó, que fica no mesmo terreno, o meu irmão estava lá com cara de palhaço. Eu perguntei se ele havia dado tchau minutos antes e ele disse que não. E não tinha como ter saído do banheiro sem eu ter visto. Se não foi ele quem me deu tchau, quem foi? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Hã? É minha irmã? Gente, eu tô arrepiada com essa história. O lance de escutar vozes é uma coisa que é muito recorrente. Várias pessoas contam sobre essas experiências. As pessoas escutam vozes enquanto estão dormindo, é uma coisa bastante comum. Falando em ouvir vozes e, sei lá, sentir coisas que podem não estar ali, eu lembrei de uma outra história que eu escutei em um podcast, que é o das meninas do Modus Operandi. E teve um dia que elas fizeram uma live, há muito tempo atrás já. Eu acho que era uma live que era pra contar e pra ler alguns relatos sobrenaturais dos ouvintes e dos inscritos do Modus Operandi. E no final do episódio, 2 amigos delas interagiram nessa live e essa pessoa contou o seguinte: teve um dia que essa pessoa saiu com várias outras em um rolezinho e esse rolezinho terminou na casa de uma dessas pessoas. E aí, enfim, as pessoas beberam, se divertiram, etc. Dormiram e no dia seguinte, uma delas pegou o celular. Eu não sei se foi essa pessoa que contou o relato, eu não sei se foi outra pessoa. Assim que você destrancava o celular, tinha uma foto de todos eles dormindo. É tipo assim, como se alguém tivesse tirado uma foto deles em que enquadrasse todos eles dormindo na sala, sabe? Gente, mas assim, quem foi que tirou aquela foto, pelo amor de Deus? No dia seguinte, eles estavam completamente sem explicação. Esse tipo de história, de ter um invasor na sua casa, é uma coisa que me deixa muito com medo. É um medo meu de infância. Eu era uma criança muito medrosa e assim, qualquer adulto que me olhasse meio feio na rua, ou olhasse pra mim e pra minha mãe, pros meus pais, enquanto a gente estivesse conversando, eu pensava que aquele adulto, ele ia invadir a nossa casa de noite e, sei lá, fazer alguma coisa ruim com a gente. E pra piorar a minha situação, eu era uma criança que assistia a Linha Direta escondida. Pra quem cresceu nos anos 2000, era um verdadeiro adubo pra pesadelo. Então, tipo assim, o medo de você ter a sua casa sendo invadida por um bandido ou alguma pessoa mal intencionada é uma coisa muito palpável. Eu chegava a sonhar com isso, a ter pesadelo, sabe? É de pensar que algum cara que olhou pra gente feio na rua ia invadir a nossa casa de noite. E por fim, eu vou terminar esse vídeo contando a minha história. Em algum ano aleatório, quando eu ainda era adolescente, talvez em 2007, 2008, não sei, eu morava na casa da minha mãe, eu estava no meu quarto, assistindo os filmes das Gêmeas Olsen. Quando eu ouvi, na porta do meu quarto, uma vozinha de criança me chamando. Sui! Sui! Ao mesmo tempo que a voz estava ali me chamando e eu sabia que estava na porta, era como se a voz estivesse um pouco mais longe da porta. Era aquela voz meio agudinha, sabe, de criança, então você ouve mais claramente. E ficou me chamando, eu pensando, pariu, mano, é visita que tem aqui em casa, ai que saco, ai meu Deus do céu, a criança vai querer entrar aqui no meu quarto pra mexer nas minhas coisas, vai bagunçar tudo. Eu vou fingir que eu não tô aqui. Ignorei, continuei vendo o filme. E eu lembro, gente, que enquanto ela me chamava, teve uma hora que ela falou o seguinte: ai, sai Bob, sai Bob. E o Bob era o meu cachorro naquela época. Aparentemente o que estava acontecendo era que o Bob estava subindo em cima dela, ou ele estava correndo atrás dela, alguma coisa assim, e ela tava falando isso. Ela continuou me chamando na porta. Aí eu falei, entra! E aí quando eu falei, entra, ela parou de responder. Ela parou de me chamar. Aí tá, ficou aquele silêncio, eu fiquei, eu vou ignorar. E aí, quando o filme entrou no comercial, menos de 2 minutos depois que isso aconteceu, eu aproveitei pra checar o corredor. E no que eu fui checar o corredor, gente, não tinha ninguém. Não tinha nada, não tinha o meu cachorro. A casa da minha mãe, na parte de cima, ela não é muito grande, ela é um pouco apertada. A única coisa que separa um quarto do outro, um cômodo do outro, do banheiro, é um corredor que tem no meio desses cômodos. Entrei no quarto da minha mãe que estava aberto, não tinha ninguém. Olhei no banheiro, não tinha ninguém. E eu lembro que naquele dia, eu perguntei da minha mãe, mãe, teve visita hoje? A minha mãe, não.
Eu fiquei muito paranoica pensando nas consequências de ter mandado ela entrar. E aí na hora ela ficou calada, na hora ela parou de responder. Então na minha cabeça era como se ela tivesse tido permissão pra estar ali. E talvez, eu não sei, ela tivesse entrado no cômodo e eu não percebi. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Eu até hoje não tenho uma explicação pra essa história. E eu acho que ela é a situação sobrenatural mais marcante que eu já passei, porque eu me lembro claramente tudo em sequência, sabe? Da voz, quanto tempo durou, do que eu estava fazendo, que era assistir filme, da hora que eu perguntei da minha mãe o que aconteceu e a minha ficha caiu. Então, assim, é uma coisa que me marcou muito. E agora uma terceira história da minha amiga linda, Carol. Ela acabou me enviando de última hora e não deu tempo de gravar no mesmo dia. Mas eu vou ler sim, porque eu aprecio muito a Carol ter contribuído com esse meu conteúdo e também porque a história é medonha demais. Aí ela conta. Há alguns anos eu tava de boa em casa, umas 19 horas, e comecei a ouvir alguém cantarolando uma música, tipo, bem longe, sabe? E aí eu achei que era o vizinho, já que a parede é colada, que estava assistindo algum filme. E aí passou. Depois de 1 hora mais ou menos, eu fui subir as escadas pro meu quarto e ouvi novamente a mesma mulher cantando a mesma melodia. Eu até pensei na hora, deve ser um filme de terror, que música estranha eu, hein? Vida que segue. Na hora de dormir, eu começo a ouvir o bagulho de novo. E aí eu comecei a ficar com medo, porque já tinha passado muitas horas. Não podia ser um filme. Então eu tive a brilhante ideia de levantar, acender a luz e tentar prestar atenção de onde vinha o som. E eu percebi que era pro lado da minha janela, que era no 3º andar. Fui chegando perto, mais perto, e quando quase colei o ouvido, eu ouvi alguém do lado de fora da janela, sussurrando a porra da música no meu ouvido. Ai, meu Deus do céu. E eu gelei inteira, mano do céu. Mas eu tirei forças, não sei da onde, e calmamente, sem fazer nenhum barulho, voltei pra minha cama. Me cobri com tudo que era possível e fiquei bem encolhida, rezando até dormir. Como assim você voltou pra cama? Mano, eu tô arrepiada só de imaginar, Carol. Mas assim, melhor do que a criança que ficou me chamando, que ficou só me perturbando, por exemplo. Porque a mulher tava cantando mó tempão pra você, ela foi lá fazer uma live e você não apreciou. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Sim, eu tô usando de humor pra me distrair de tudo de ruim que eu imaginei dessa situação tenebrosa. Mas falando sério, essa história me deixou cheia de dúvidas. Você tava sozinha em casa? E quanto tempo isso durou? Ela cantou a noite inteira? Carol, comenta e me tira essas dúvidas. Sério, isso é muito perturbador. Mano, eu fiquei com muito medo dessa história. Muito obrigado para as pessoas que estão aqui, que viram o vídeo até o final. Recomendem o vídeo, deem like no vídeo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Bye, bye!